Se você jogou God of War 2 entre 2007 a 2013, é muito provável que você já tenha passado pela clássica experiência de estar jogando o game e do nada, bem naquela parte da ponte do Ícaro, o jogo simplesmente travar sem explicação, podendo literalmente congelar a imagem ou você ficando preso ali na ponte sem saber o que fazer. E isso não acontecia só com God of War 2, vários outros jogos pesados da época também sofreram com esse mesmo problema. No vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês o motivo real do porquê que isso acontecia. Porque mesmo depois de tantos anos, muita gente ainda não sabe o verdadeiro motivo, e pior que tem até criadores de conteúdo explicando isso de forma errada. Porque provavelmente você já ouviu alguém dizer que esse travamento acontecia porque o jogo tinha 2 discos. Só que isso não tem absolutamente nada a ver. O motivo é um pouco diferente. E só pra deixar claro, tá? Isso aqui não é um achismo, não é opinião própria, não é nada do tipo, tá? Eu pesquisei bastante e também contei com a ajuda de pessoas que trabalharam em lan houses na época. Então tudo isso aqui vem diretamente de quem lidava com jogos todos os dias. Mas fica tranquilo, tá? Se tiver algo a mais, a galera dos comentários pode complementar aí na aba de comentários. Mas no final você vai entender tudo com tranquilidade, fechou? Antes de eu explicar do porque o God 2 travava naquele ponto, eu preciso explicar como funcionavam os jogos de PlayStation 2. Acontece que lá no início dos anos 2000, quando o PlayStation 2 foi lançado, os jogos eram distribuídos em 2 tipos principais de mídia, o CD e o DVD. Os CDs, que já eram usados desde a geração anterior, como no PlayStation 1, tinham uma capacidade de armazenamento de cerca de 650 a 700 megabytes. E no começo da vida do PlayStation 2, alguns jogos mais simples ainda utilizavam esse formato. Só que conforme os jogos foram evoluindo, com gráficos melhores, mais texturas, mais modelos, trilhas sonoras maiores e cutscenes mais pesadas, esse espaço começou a não ser suficiente. Foi aí que os DVDs passaram a dominar. O DVD, que começou a se popularizar no final dos anos 90 e início dos anos 2000, tinha uma capacidade muito maior, cerca de 4.7 GB em uma única camada. E isso foi essencial para a evolução dos jogos daquela geração. Muitos jogos extremamente famosos, como GTA San Andreas, GTA Vice City, Resident Evil 4, Metal Gear Solid 3, Devil May Cry, Shadow of the Colossus, Silent Hill 2, o Black e entre vários outros jogos utilizaram dessa mídia. Ou melhor, uns 90% dos jogos daquela geração utilizaram ela. Só que com o passar dos anos, alguns jogos começaram a ficar grandes demais até mesmo para um DVD comum. Durante o desenvolvimento dos jogos, os produtores começaram a ficar loucos, pois os jogos estavam ficando pesados demais para serem lançados. E foi aí que surgiu o DVD Dual Layer. This is DVD. Esse tipo de mídia, que começou a ser utilizado comercialmente ali por volta de 2004, basicamente possui camada dupla. Ou seja, 2 camadas de dados no mesmo disco, permitindo armazenar até cerca de 8.5 GB, muito mais do que um DVD comum. Na prática era quase o dobro do espaço, o que permitia jogos muito mais complexos. Só que aí tinha um problema. Essa tecnologia era mais cara, muito mais cara, principalmente fora do mercado oficial. E é aí que entra o quê? A pirataria. E é justamente aqui que tudo começa a se conectar com o problema de God of War 2. Durante o início do desenvolvimento do God of War 2, já existiam discussões dentro da própria Sony para que o próximo God of War fosse lançado como um título do PlayStation 3. E o motivo era meio óbvio, o console era mais potente, tinha mídias mais avançadas e muito mais capacidade. Só que no final a decisão foi outra, a equipe preferiu focar na base gigantesca do PlayStation 2, que já tinha milhões de jogadores ativos. E mais do que isso, eles queriam levar o console ao limite. A ideia deles era extrair o máximo possível do hardware do PlayStation 2, mesmo já estando no fim da geração. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles conseguiram desenvolver um jogo tão avançado que pra época nem parecia ser de PlayStation 2. Mas calma que não foi só Santa Mônica que fez isso. Outros estúdios também levaram o console ao limite, como a Polyphony Digital com Gran Turismo 4, que também era extremamente avançado pros padrões da época. Só que é claro que toda essa qualidade gráfica, esses detalhes, essas músicas, tudo isso que tinha trazido de novo tinha um custo. O God of War 2 acabou ficando com cerca de 7.9 GB de armazenamento, e como o DVD comum não suportava tudo isso, a solução foi utilizar um DVD Dual Layer. Isso permitiu que o jogo tivesse tudo em alta qualidade, cutscenes, trilhas sonoras, modelos, efeitos, mapas, tudo isso sem precisar cortar nada. Como vocês sabem, o jogo foi um extremo sucesso, todo mundo jogando, curtindo, falando sobre tudo mais. E a galera da pirataria vendo isso pensaram: cara, a gente tem que criar cópias desse jogo pra poder ganhar uma grana do cacete em cima disso. Só que pra fazer isso eles teriam um grande problema. As mídias convencionais da época que eram utilizadas na pirataria eram os modelos padrões de DVDs, aqueles que tinham 4.7 GB de armazenamento, basicamente metade do tamanho do jogo. Então pra eles poderem piratear, eles teriam que investir nessas novas mídias Dual Layer, que aí sim eles conseguiriam fazer cópias sem nenhum problema. Só que como eu disse, essas mídias eram muito mais caras e não gerariam tanto retorno financeiro, porque pra quem se lembra, a gente comprava sempre 3 jogos por R$10, então a conta não iria bater. Eles iriam gastar muito mais do que receberiam. Tá, então qual que foi a solução? Eles pensaram em comprimir o máximo do jogo pra poder fazer caber nas mídias convencionais. Com isso, eles acabaram removendo ou diminuindo em muito a qualidade das cutscenes
cutscenes, ficando com uma qualidade horrível. Removeram todos os modos extras, diminuíram a qualidade das músicas e por fim cortaram o jogo pela metade, removendo boa parte da gameplay. Com isso, o jogo acabou ficando com mais ou menos 4.1 GB de armazenamento. Só que isso acabou gerando duas versões. A primeira versão, que eles tentaram forçar a cópia do jogo, basicamente corrompeu pela metade. Ou seja, ele conseguiu ser copiado e funcionar até um certo ponto do jogo. Ponto esse que é qual? A Ponte do Ícaro. Quando você chegava lá, o jogo simplesmente crashava exatamente por não ter mais dados suficientes no disco para o console continuar lendo. Então o jogo tentava carregar a próxima parte e simplesmente não encontrava nada. E o resultado era aquele, a tela simplesmente congelava. E aí, vendo esse problema, a galera resolveu criar uma segunda versão baseada nessa primeira. Eles, percebendo que o jogo só funcionava até a Ponte do Ícaro, decidiram ir mais a fundo, dando uma olhada nos arquivos do jogo para entender o que exatamente fazia ele travar naquele ponto. E foi aí que eles perceberam um detalhe importante. Ali naquele ponto existia uma cena que forçava o pré-carregamento do próximo mapa. Ou seja, era um momento em que o jogo precisava puxar todo o resto dos dados que vinham depois. Só que como esses dados não existiam mais no disco, o jogo travava. Então qual foi a solução? Em vez de tentar copiar tudo e deixar o game quebrar na metade, eles simplesmente desativaram essa parte. Ou seja, removeram a cena que fazia o jogo tentar carregar o resto do game. E aí acontece o quê? Em vez do jogo travar, você ficava preso ali na ponte. Podia andar, pular, se mexer normalmente, mas não conseguiria avançar, porque a cutscene que te levaria pro resto do jogo simplesmente não existia mais. E é por conta disso que aqui no Brasil, várias mídias do game iam apenas até essa parte do jogo. Tá, mas eu sei que vai aparecer gente falando: ah, mas eu joguei pirata e zerei normal, nunca travou na ponte, não sei o quê. Então, com o tempo, quem fazia essas mídias piratas começou a melhorar o processo. Em vez de só cortar o jogo, eles começaram a reconstruir ele, num processo que a gente chama de rebuild, onde eles mantinham só o que era essencial pro jogo rodar. Ou seja, dados duplicados que o jogo usava para facilitar a leitura eram removidos e os arquivos eram reorganizados dentro do disco. Tudo isso para fazer o jogo caber em um DVD comum de 4.7 GB. E em alguns casos isso funcionava, o jogo realmente ia do começo ao fim. E é por isso que muita gente passou por aquela situação de jogar uma cópia, travar na ponte, aí ia lá, comprava outra cópia e essa outra cópia continuava o jogo, como se fossem dois discos com a metade do game. Tá, Hiro, então se o jogo era reconstruído e não tinha dois discos, de onde que veio essa história de dois discos com a metade do jogo? A resposta pra isso é bem simples. Na época, a galera que tinha mais dinheiro, que conseguiu comprar a versão original do game, percebeu que o jogo realmente vinha com dois discos. Porém, um dos discos era o jogo pra você poder jogar e o segundo era apenas um DVD de vídeo com pré-produção e alguns bônus do jogo. Mas como existiam versões piratas diferentes, algumas completas, outras não, e como muita gente comprava uma, travava, depois comprava outra e funcionava, a galera começou a associar isso com a ideia de disco 1 e disco 2, como se fossem duas partes separadas, quando na verdade isso simplesmente não tinha nada a ver. Inclusive, esse é exatamente o mesmo motivo pelo qual vários outros jogos pesados do PlayStation 2 também travavam no meio da gameplay. Jogos como Xenosaga, Gran Turismo 4, Metal Gear Solid 3, Persona 4 e entre vários outros, porque eles passavam de 5 GB. E quando eram comprimidos ou mal copiados nas versões piratas, acabavam tendo falhas de leitura em algum ponto do jogo. No fim das contas, não era bug, não era dois discos, era simplesmente a forma como esses jogos eram pirateados na época. Consequências da pirataria e das limitações das mídias da época. Bom, galera, é isso. Espero ter curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho, por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é copiado de outros criadores, tá? É material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalece no like, hype o vídeo e compartilha pros seus amigos pra fazer mais vídeos nessa pegada. De verdade, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam que no próximo mês tem mais um vídeo de 10 curiosidades sobre God of War 2, tá? Então já fica de olho aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais. Tá a fim de comprar jogos baratos e receber na hora? Então a Eneba é o lugar certo pra você. Lá você encontra chaves digitais para Steam, Xbox, PlayStation e muito mais, com preços que realmente valem a pena. É sério, galera, realmente vale a pena. Pra vocês terem uma noção, a trilogia Batman Arkham na Eneba está saindo por apenas R$24, enquanto em um outro site de promoção, que inclusive eu costumava comprar, a mesma trilogia está saindo por R$83. Ou seja, a Eneba é muito mais barata. E não é só isso, eu mesmo testei, tá? Eu fiz até um vídeo mostrando eu comprando e recebendo a chave na hora. Então sim, é legítimo, rápido e prático. Ele é tão seguro que ele tem até uma extensão pro Google Chrome. Ou seja, é tudo automatizado. Você compra seus jogos e ele já vai direto pra sua conta. Então se você quiser economizar e ainda garantir seus jogos de forma prática, corre lá na Eneba. O link vai estar fixado aqui nos comentários, fechou?